Mesmo nos momentos mais difíceis, ele não cedia à pressão. Mesmo quando a mão dele estava estourada, ralando no cockpit, ele não cedeu à pressão. Mesmo quando ele estava no GP no Brasil, que a marcha dele quebrou, que ele não conseguia levantar os braços, que ele mal conseguiu erguer o troféu, que ele levou a prova no braço, ele não cedeu à pressão. É uma pessoa que estava sempre disposta a suportar dores, a suportar limites, a se sacrificar para viver o sonho dele. E eu acho que isso falta muitas vezes pra gente no nosso dia a dia. E a gente abre mão do sacrifício com muita facilidade. Só que a gente esquece que quando a gente abre mão do nosso sacrifício, a gente tá abrindo mão do nosso sonho também. Hoje eu quero contar pra vocês 3 coisas que me marcaram muito na série da Netflix do Ayrton Senna. Eu não vou falar que é um spoiler, porque, cara, a maioria dos brasileiros conhecem a vida do Ayrton Senna, então não é muito uma novidade o que você vai assistir ali. Mas, a primeira que eu fiquei muito emocionada, o último episódio, então, meu Deus do céu, foi muito bem produzido, gostei muito. E 3 coisas me chamaram muito a atenção, que eu falo, cara, são aprendizados de coisas que ele viveu, que são coisas que a gente precisa refletir sobre elas na nossa vida. A primeira coisa que me chamou muito a atenção, e que isso é muito comum, já aconteceu comigo, pode estar acontecendo com você, pode estar acontecendo com alguém perto de você, é o quanto o primeiro cancelamento, ele sempre acontece em casa. No sentido de, você tem aquele sonho que as pessoas não entendem, você sabe aquilo que pulsa dentro do teu coração. Você sabe o quanto você é bom de verdade. Você sabe o quanto você quer fazer aquilo. Mas não necessariamente as pessoas que estão ao seu redor, elas querem a mesma coisa, elas têm a mesma visão, elas entendem, elas querem viver o teu sonho. Então, no caso dele, e assim, é óbvio que quando mostram num documentário, não necessariamente 100% daquilo retrata a realidade. Pode ser que algumas coisas foram dramatizadas ou foram adicionadas para poder melhorar o enredo. Então, não necessariamente vamos falar sobre tudo que, aquilo aconteceu com certeza com ele, mas isso sempre acontece com as pessoas, aconteceu comigo. Pensa assim, no dele foi o pai, só que era o pai que falava assim, vai lá, fica só 1 ano e volta pro Brasil. E aí ele foi lá e ele arrebentou, só que aí ele foi junto com a mulher e a mulher não se adaptou. E logo ali teve mais um grande aprendizado nesse mesmo sentido de que o sonho dele não era o mesmo sonho da esposa, então ela estava ali vivendo o sonho dele, não era um sonho compartilhado. Então tem uma cena que ficou muito nítida, os dois na praia, e ela falando de filhos, e ela falando de um monte de coisa, e ele repassando, ele pilotando, e aí você vê que eram propósitos completamente desalinhados. Ele não pensava em família, ele não estava pensando em filho naquele momento. Ele estava pensando em dar o melhor dele dentro da pista e ter a vitória dele. E por conta do desejo dos pais e por conta da esposa, ele abandonou, depois de ter ganhado o prêmio lá, importante lá. Eu não decorei o nome de todas as provas que ele fez, mas foi antes da F2000, F200, sei lá, enfim. Ele voltou pro Brasil. E ele voltou a ficar sentado numa cadeira de escritório da fábrica junto do pai. E nitidamente era ele infeliz, porque ali ele não estava vivendo o sonho dele, ele estava vivendo o sonho do que a esposa gostaria, estava vivendo o sonho do que o pai gostaria. E aí a gente tem que trazer para nossa realidade quantas vezes você tá se diminuindo para caber numa caixinha, né? A Isamate fala muito isso. Você tá se diminuindo para caber numa caixinha que não é sua. Quantas vezes você já abriu mão dos seus sonhos? Quantas vezes você já abriu mão das suas vontades para poder viver as vontades dos outros? E é aquela coisa que não te permite se sentir pleno, se sentir vívido. Você sente que não tá vivendo o teu propósito. Você não tem aquele amor, aquela paixão por aquilo que você faz. E a verdade é que pra gente sair desse lugar envolve coragem. É a coragem de dar um basta no que os outros acham que é melhor pra gente, e você ter a coragem de assumir, muitas vezes abrir mão de uma família, ele abriu mão de um casamento, pra poder viver um sonho dele, pra poder viver essa plena potência dele, viver essa potência de genialidade que ele tinha. E aí, a segunda coisa que eu observei no documentário tem muito congruência com um livro que eu terminei agora que chama Implacável. No livro Implacável,
Eu não sei se vocês acompanharam no meu Instagram, mas esse livro é do Tim Grove, acho que é assim que fala. Ele é um treinador e ele treinou os maiores atletas da história da NBA. Então ele treinou o Kobe, ele treinou o Michael Jordan, ele treinou o Dwayne lá, que jogava no Miami Heat, assim, enfim. E ele começa a trazer para o livro toda a mentalidade implacável dessas pessoas. E uma das mentalidades que ele traz, e ele traz como uma passagem, uma observação que faz muito sentido. Ele falou assim: sempre quem desiste nunca são os líderes, porque os líderes eles não se dão ao direito de pensar em desistir. Os líderes estão lá sempre tentando de novo, tentando de novo, tentando de novo. Inclusive são as pessoas que mais se esforçam e são as pessoas que mais treinam. Então essas pessoas que são implacáveis, que é inclusive o caso do Ayrton Senna, você vê nitidamente uma postura completamente dominante. Para quem já leu esse livro, você sabe que o Ayrton Senna seria um limpador, seria um implacável, que seria o dominante, o líder, enfim, o colérico, até pela personalidade dele. São aquelas pessoas que elas não se permitem desistir. São as pessoas que mais se esforçam, são as pessoas que mais perseveram, são as pessoas que mais treinam. E no livro ele traz muito um viés de que as pessoas que não estão nessa posição mais elevada são as que treinam menos, são as que buscam por mais férias, buscam por mais descanso. Ele traz no livro, gente. Agora eu já tô misturando um pouco do livro com o documentário. Aí, por exemplo, ele traz lá o exemplo do Jordan que ganhou o campeonato, aquela coisa super louca, que todo mundo lá é muito complicado e tal. E aí todo mundo, uhul, vamos comemorar. E comemora o resto da temporada inteira. E ele no dia seguinte já tá dentro da quadra, já tá treinando de novo, já tá fazendo o básico de novo, já tá aumentando o nível de novo. Então aquela pessoa assim que o senso da vitória é uma coisa que dura muito pouco. E talvez até um questionamento que às vezes as pessoas não entendem é por que pessoas que sempre conquistam coisas estão sempre insatisfeitas, positivamente, no sentido de sempre procurar outra coisa. Porque o que satisfaz ela não é o senso da vitória, é sempre a possibilidade da próxima. Então é sempre o esforço do próximo, do próximo, do próximo. Eu penso que isso é muito engraçado, eu com venda, eu sou assim, pô, eu vendi hoje. Cara, eu não fico feliz pro resto do mês porque eu vendi hoje. Pra mim, tipo, é venda passada. Vamos pra próxima. É uma máquina. Próxima. Eu acho que a cabeça de um vendedor, se não funciona assim, deveria funcionar assim também. Mas a cabeça de muitos esportistas funciona desse jeito. A cabeça de muitos empresários funciona desse jeito. Que são essas pessoas que são os limpadores. Que são as pessoas altamente dominantes. E o Ayrton Senna, com certeza, é essa pessoa. Ele fortalece ainda mais esse aprendizado que eu tive no livro Implacável, que era aquela pessoa que, independente de onde quer que ele esteja, ele tava lá no telefone com a namorada, ela falando várias coisas fofas, ele tava vendo na TV, prestando atenção em outra coisa, com aquela cabeça sempre, sabe assim, pensando como que ele pode fazer melhor, o que ele poderia treinar mais, a cabeça sempre pensando na performance. Isso é muito dominante, e isso é o papel do líder. Então, isso é uma coisa que eu achei muito, muito interessante. E às vezes eu me questiono se isso é algo que a gente pode aprender, caso você pense assim, pô, Fabi, eu não me identifico muito com esse perfil. Talvez eu sou uma pessoa que eu conquistaria algo e eu ficaria 1 ano descansando, pensando, porque eu já conquistei tudo aquilo. E não é aquela pessoa que tem uma garra no dia seguinte de uma super vitória já começar de novo. Eu confesso que eu sou essa pessoa do amanhã, já tenho uma nova meta. Tanto é que o Caio tem uma frase muito interessante que ele fala que o dia mais perigoso é o dia seguinte da tua vitória. Porque acabaram-se as metas, acabaram-se os sonhos. Então você precisa rapidamente aprender a sonhar de novo, aprender a buscar por novas coisas, a se aperfeiçoar de novo, a se desenvolver de novo. Então essas pessoas que têm essa liderança nata, esse instinto nato, já tá sempre pronto pro próximo dia, né? Eu já venci hoje, mas eu já tô pronto pra vencer amanhã de novo e crescer amanhã de novo. E aí, nessa passagem do Implacável, ele fala que, em tese, ele usa a palavra malvado, maldade. Todo mundo já nasce com maldade. Mas a gente talvez possa usar uma outra palavra, talvez que todo mundo já nasce com um instinto de sobrevivência, algo que torne a gente implacável. E conforme a gente vai se moldando ao ambiente, às pessoas, a gente vai deixando de ser implacável. Então, no caso do Ayrton, se ele permanecesse naquela fábrica com o pai, e ele aceitasse aquela vida, né, que para satisfazer a esposa,
Com toda certeza. Toda essa parte dele implacável, essa parte de liderança, isso que faz ele ser essa pessoa sempre buscando por performance, por melhorar, por se desenvolver, isso aos pouquinhos ia morrendo. E às vezes isso morreu em você aos 5 anos de idade, às vezes isso morreu em você aos 10 anos de idade, às vezes tá morrendo agora e você não tá percebendo, mas é uma forma que a gente tem de começar a se adaptar pra gente caber dentro de algum lugar, pra gente caber dentro de uma caixa. Então ele não permitiu caber dentro de uma caixa para continuar mantendo essa liderança nata, essa pessoa implacável forever. E uma das outras coisas, a terceira coisa que eu quero deixar para vocês, depois que foi mostrando o passar dos anos dele, né? Infelizmente não foram muitos anos que ele teve a oportunidade de continuar correndo pela Fórmula 1, mas mostrava o senso de comprometimento dele com as coisas. Então, até no dia da morte dele, que, enfim, eu até questionei, será que houve toda aquela dramatização ou foi parte de uma construção da narrativa sobre o que aconteceu do acidente? Mas independente se aquilo foi excesso documentário ou se de fato aquilo aconteceu e eles colocaram no documentário tudo o que aconteceu, mesmo nos momentos mais difíceis, ele não cedia à pressão. Mesmo quando a mão dele estava estourada, ralando no cockpit, porque o carro não estava ajustado, a mão dele toda enfaixada, esparadrapo, ele não cedeu à pressão. Mesmo quando ele estava no GP no Brasil, que a marcha dele quebrou, que ele só ficou de 6ª marcha, que ele terminou a prova, que ele não conseguia levantar os braços, que ele mal conseguiu erguer o troféu, que ele levou a prova no braço. Quantas pessoas naquela situação, meu câmbio não tá mais entrando, eu vou desistir da prova. É óbvio que uma dessas questões dele não saber ceder dentro de tudo isso que aconteceu, a gente acabou tendo a fatalidade, obviamente. Mas mesmo um cara morrendo um dia antes da prova, o Rubinho se estrupiando lá também, quebrou o nariz, ficou todo machucado. E ele falou assim, não, mas por mais que falou, não vamos ter o treino, mas ele foi competir. Então, no dia que tava chovendo, que ele rodava no kart na época, e o pai dele, ele falava assim, pai, eu não tô conseguindo, eu tô rodando. Vai lá, tenta de novo. 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 Então, mesmo em condições completamente adversas, que ele poderia simplesmente não precisar provar nada pra ninguém. Falar assim, eu não preciso estar aqui, eu não preciso me esforçar, não tem por que eu me arrebentar, não tem por que eu passar por isso. É uma pessoa que estava sempre disposta a suportar dores, a suportar limites, a se sacrificar para viver o sonho dele. E eu acho que isso falta muitas vezes pra gente no nosso dia a dia. A gente às vezes se perde dentro do nosso dia a dia e a gente abre mão do sacrifício com muita facilidade. Só que a gente esquece que quando a gente abre mão do nosso sacrifício, a gente está abrindo mão do nosso sonho também. Então, saber lidar com o sacrifício, saber superar o sacrifício, saber viver com o sacrifício, significa que você está sendo uma pessoa que está se preparando para viver o seu sonho. E muitas vezes talvez você se questione por que você não está vivendo o teu sonho, os teus melhores dias, mas é que talvez na hora que você tem que viver o sacrifício do teu sonho, você abre mão do sacrifício do teu sonho. E eu acho que assim, das 3 coisas que eu citei para vocês, essa é uma das coisas que mais incríveis e que mais me inspiraram em relação a ele. E no livro Implacáveis ele fala a mesma coisa. No primeiro dia que chega um atleta lá porque quer uma reabilitação ou que quer treinar melhor, ele faz o cara passar mal. 1 hora o cara já tá vomitando. Tudo que ele chegou lá com ácido lático no dia seguinte até as tampas. Ele fala assim, o que me diz sobre o caráter dessa pessoa não é se ele aguentou fazer o primeiro treino no primeiro dia, mas é se ele volta para fazer o segundo treino no segundo dia. A maioria não volta, porque tá com dor no corpo, porque passou mal. Mas a maioria das pessoas, porque está com a dor, eu não vou voltar pro sacrifício de novo. E sabe o que significa? Que você não quer viver o teu sonho. É muito melhor ficar numa zona de conforto do que viver o sacrifício para viver o sonho. Às vezes, nesse caso, de ser o maior atleta da história, de viver algo completamente extraordinário. Só que isso não serve só para atleta, isso não serve só para o Ayrton Senna, não serve só para um cara da NBA. Isso serve para nós, seres humanos comuns, que todos os dias temos os nossos sacrifícios diários
E muitas vezes a gente abre mão, e na maioria das vezes a gente nem tem essa oportunidade de ter, na maioria das vezes, às vezes é todas as vezes mesmo, abre mão de viver esse sacrifício, porque a única coisa que você tá pensando é na dor que você tá sentindo agora. Mas você não tá pensando na recompensa futura que isso vai te gerar, que é viver o teu sonho, viver tua história, viver a sua paixão. Então hoje eu quis trazer pra vocês as 3 coisas que eu me encantei dentro do documentário do Ayrton. É óbvio que o documentário inteiro é uma grande inspiração, mas eu quero saber se você já assistiu, ou pelo que você lembra da história do Ayrton, o que é uma grande inspiração para vocês, que pode ser compartilhado e a gente pode colocar para dentro do nosso dia a dia. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todinhos. Até quinta-feira.